Muito bom ver você novamente em nossa videoaulas de síntese do livro do Apocalipse para iniciantes. Estamos caminhando para o meio do livro do Apocalipse. São 22 capítulos e agora nós vamos ver a aula do capítulo 11. O que é que nos reserva o capítulo 11? Nós temos estudado até agora as trombetas, os anjos tocando as trombetas, e no capítulo 11 nós vamos terminar então a sexta e a sétima trombeta do livro do Apocalipse. E vamos continuar, porque o livro não para, vamos até o capítulo 22. Eu sou o professor Temístocles Santos, do canal Pense Nisso do YouTube, do site www.prtemistocles.com.br, onde aguardo você lá fazendo as consultas, os estudos, são reflexões, são ensinos, são estudos de todos os tipos, comportamento, política, religião. Você tem centenas de mensagens que podem ser úteis para a sua vida pessoal. Muito bem, sempre lembrando que os comentários são baseados no meu entendimento do livro, são estudos pessoais de longa data, em que tenho colocado à disposição para que você possa estudar junto comigo. Nós vamos seguir a regra que nos propomos desde o início, de observar o que está no texto e tirar lições práticas, lições para a vida pessoal. Sempre tenho sugerido que você deve dedicar tempo à leitura do livro do Apocalipse fora das aulas, ou pelo menos a leitura do capítulo que você está estudando naquela semana. Este é um trabalho que preparei com muito carinho para os estudantes iniciantes, principiantes, aqueles que nunca leram um livro, talvez tenham uma noção um pouco equivocada sobre o livro do Apocalipse. Então, caso você já seja expert no assunto, não tem problema. Você pode fazer as aulas e relembrar tudo o que você já tem aprendido sobre o livro. Muito bom. Apocalipse, capítulo 11, de 1 a 14, que vamos fazer a leitura, fala sobre, estes textos falam sobre a sexta trombeta. Estamos terminando, então, o estudo sobre as trombetas. E vamos ver, então, o que Deus tem preparado para a gente neste capítulo 11, de 1 a 14. Se você tem a sua Bíblia e está acompanhando comigo, abra para o capítulo 11, versos de 1 a 8, onde estaremos estudando a sexta trombeta. João escreve e diz o seguinte: Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor na terra. Se alguém lhes fizer qualquer dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Meu Deus! Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Texto bastante, não só fácil de entender, mas bem explicado por João,
daquilo que ele viu, e eu creio que nós vamos poder tirar alguns pontos para o nosso entendimento aqui. No capítulo 11, continuando de 9 a 14, nós lemos o seguinte, estamos continuando a leitura que fizemos anterior. Durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres ou os cadáveres das duas testemunhas e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro da vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé. E um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: subam para cá. E eles, as 2 testemunhas, subiram para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Parece um texto semelhante ao que acontecerá no arrebatamento, não é? Embora que no arrebatamento, aqueles que ficarem aqui na terra não vão olhar os arrebatados, não vão conseguir ver os arrebatados. Muito bem, naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai passou, mas o terceiro ai virá ainda em breve. Muito bem, o que temos então para aprender sobre a 6ª trombeta do capítulo 11, versos de 1 a 14. Eu separei alguns pontos aqui para dividir com você. Primeiro, o capítulo 10 termina exortando a João a pregar às nações. Segundo, João mede o templo de Deus e faz a contagem dos adoradores que estiveram lá. Terceiro, os gentios pisarão a cidade santa durante 42 meses, ou seja, 3 anos e meio finais. E quarto, o aparecimento das 2 testemunhas. É interessante que o texto do capítulo 11, ele menciona algumas facetas das 2 testemunhas enviadas por Deus para os 3 últimos anos, 3,5 anos finais da tribulação, não é? O período da tribulação é de 7 anos, dividido em 3 anos e meio, tempo de pseudo-paz, e 3 anos e meio de grande tribulação, como a Bíblia diz, como nunca houve na face da terra. Mas sobre as 2 testemunhas, há algumas menções importantes. Se alguém lhes fizer ou lhes causar dano, de suas bocas sairá fogo que devorará os seus inimigos. Segundo, eles terão poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando. E tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Vejam só. Muito bem, chegamos então ao questionário sobre a 6ª trombeta. Nós vamos ver daqui a pouquinho, também, agora continuando, sobre a 7ª trombeta. Mas sobre a 6ª, preparei 5 perguntas importantes para você poder rever a aula sobre a 6ª trombeta. Primeira pergunta, por que João recebeu uma vara de medir? Segundo, por quanto tempo os gentios pisarão a cidade santa? Terceira pergunta, quanto tempo as 2 testemunhas vão profetizar na cidade santa? Quarta pergunta, que poderes possuem as 2 testemunhas enviadas por Deus? E quinta e última pergunta, da 6ª,
sobre a sexta trombeta, o que acontecerá a elas, ou às duas testemunhas, no final do seu tempo aqui na terra. Muito bem, muito bem. Nós fechamos então aqui a nossa aula do capítulo 11 sobre a sexta trombeta. E nós vamos continuar porque o capítulo 11 fala também sobre a sétima trombeta, que nós vamos ver então a seguir. Sétima trombeta, capítulo 11, agora de 15 a 19, e fechamos não só o toque das 7 trombetas, com a sétima trombeta, mas também fechamos com o capítulo 11, que vamos ver então em seguida. Capítulo 11 agora fechando de 15 a 19, e se você estiver me acompanhando na leitura, muito bem, se não, preste atenção que é uma leitura pequena. Terminando então, o capítulo 11 diz: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Amém. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu poder, o teu grande poder, e começaste a reinar. As nações se iraram, e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto e um grande temporal de granizo. Apocalipse 11, 15 a 19. Muito bem, o que é que nós temos então sobre a sétima trombeta? Assim como vimos na sexta trombeta, vamos ver o que temos na sétima trombeta no capítulo 11, de 15 a 19. Muito bem, eu preparei aqui alguns pontos que a gente pode observar, pontos escritos por João. Primeiro, altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Segundo, nós vemos também escrito que houve uma celebração de posse, quando a celebração dizia: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Terceiro, vimos também julgamentos de mortos e recompensas a todos os que serviram a Deus de todos os tempos perante a arca da aliança no santuário no céu. Linda experiência, lindo evento, e quando o Senhor Jesus, nosso Messias verdadeiro, estará reinando definitivamente sobre a terra durante 1000 anos. Eu separei uma lição prática aqui da sétima trombeta para que a gente tenha uma noção do seu conteúdo total. E eu disse o seguinte: não podemos esquecer que todos nós compareceremos a um julgamento. E eu digo que todos nós mesmos, você e eu, quer os salvos, quer os ímpios, uns para a vida eterna, que eu espero que você esteja neste julgamento para a vida eterna, porque será um julgamento não sobre a nossa vida nascida
ou não de novo, mas sim sobre as nossas obras, o julgamento de nossas obras, daquelas obras que fizemos após o novo nascimento. E os outros, ou seja, os ímpios, e eu quero deixar aqui um ensino paralelo. A Bíblia fala de 3 tipos de pessoas, basicamente. Ela fala dos justos, ela fala dos incrédulos e ela fala dos ímpios. Veja bem, os justos são aqueles que nasceram de novo e creram no nome do Senhor e creram no Deus, no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e tiveram uma experiência de novo nascimento. Eles são chamados de justos, não pelas suas obras, mas pela vida que Deus deu a eles, deu a nós através do novo nascimento. Os incrédulos são aqueles que também participaram de uma experiência, mas que deixaram a sua fé se firmarem e abriram mão delas, se tornaram incrédulos à experiência que tiveram um dia com Cristo. E ímpios são aquelas pessoas que nunca tiveram uma experiência real com Deus, com Cristo, nunca nasceram de novo, e eles são classificados como ímpios na Bíblia. Portanto, estes julgamentos que eu menciono aqui, uns para a vida eterna, que são os justos, e os ímpios para a separação eterna. E isso é uma tristeza porque muitos estarão perdidos, porque talvez nunca vão ter a oportunidade de ouvir. Por isso essa é a nossa responsabilidade. Repassar estes ensinos, para que eles também possam um dia ter a mesma experiência que nós tivemos. Muito bem, vamos prosseguir. Da mesma forma como fizemos na sexta trombeta, separei um questionário com 4 perguntas sobre a sétima trombeta do capítulo 11, de 15 a 19, cuja primeira pergunta é: qual a mensagem proferida na sétima trombeta? Segunda, qual a proclamação dos 24 anciãos no toque da sétima trombeta? Terceira pergunta, o que Deus vai fazer no tempo que chegou da sua ira? E última pergunta, onde foi vista a Arca da Aliança? Muito bem, eu tenho certeza que estes questionários, tanto da sexta como da sétima trombeta, do capítulo 11, serão uma bênção para a sua vida. E eu te aguardo na nossa próxima aula. Até lá!